Olhem, a história de Alagoas não é uma linha do tempo direitinha como as que vemos nos livros. É muito mais uma saga, uma que foi forjada mesmo em conflitos que acabaram por definir a identidade do Estado. Pensem nisto, desde que os europeus puseram o pé numa costa que, claro, já estava habitada, até o momento em que nasce um Estado. Cada passo, cada momento foi marcado por lutas. Lutas por poder, pela terra e talvez acima de tudo pela liberdade. É precisamente isso que vamos ver agora, como é que estes confrontos moldaram a Alagoas que conhecemos. Então, o nosso roteiro é este. Começamos na costa, uma zona disputada tanto por nações indígenas como por potências europeias. Depois, vamos perceber como o açúcar se tornou o grande motor económico, que por um lado construiu e por outro brutalizou o território. A seguir, mergulhamos na história super controversa de Calabar, exploramos o que foi Palmares, um símbolo poderosíssimo de resistência, e finalmente vamos assistir ao nascimento político de Alagoas. Muito bem, vamos a isso? Antes de sequer se falar numa colónia portuguesa, o território que hoje chamamos de Alagoas não era de todo um espaço vazio. Era uma terra cheia de vida, um palco de relações sociais complexas e que muito em breve se ia tornar o centro das atenções e da cobiça europeia. Este mapa dá-nos uma ideia da complexidade da região antes da chegada dos portugueses. Estavam aqui grupos como os Caetés, os Caris, os Tupinambas e muitos, muitos outros. Ou seja, não era uma terra à espera de ser descoberta, mas sim um mosaico de culturas e povos, cada um com o seu território, com a sua história. E esta citação é absolutamente brilhante para ilustrar o segundo grande conflito, a rivalidade entre europeus. O que o rei Francisco I de França está a dizer aqui, basicamente, é a desafiar o Tratado de Tordesilhas, que dividia o chamado Novo Mundo só entre Portugal e Espanha. Os franceses, aliás, eram uma presença constante na costa de Alagoas, a negociar para o Brasil diretamente com os indígenas e a pôr em causa um monopólio português. Então, a grande questão é: como é que os portugueses justificaram a si mesmos e ao mundo a conquista de uma terra que já tinha gente? A resposta está num conceito muito poderoso e, convenhamos, muito conveniente: a guerra justa. A ideia, em teoria, era esta: só se podia escravizar os povos indígenas que resistissem ativamente à colonização ou à cristianização. Parecia ter uma base moral, certo? Só que na prática esta doutrina tornou-se uma espécie de carta branca para a violência. Qualquer tipo de resistência, por mais pequena que fosse, era logo vista como justificação para subjugar e escravizar. Bem, no início, a relação económica não era bem de conquista, mas sim de escambo. Funcionava assim: os indígenas, que conheciam a floresta como ninguém, extraíam o valiosíssimo pau-brasil. Em troca, recebiam objetos europeus que para eles eram novidade e até úteis, como espelhos ou ferramentas de metal. Era um sistema de troca, sim, mas um sistema profundamente desigual, que, como seria de esperar, foi rapidamente substituído pela força bruta à medida que a ambição portuguesa por mais terra e mais mão de obra foi crescendo. E essa ambição cresceu, e muito, com o açúcar. Vamos então avançar para perceber como é que esta mercadoria, tão doce, se tornou a verdadeira força motriz da colonização. Uma força que criou fortunas inacreditáveis, mas que o fez à custa de um sofrimento humano que nem conseguimos imaginar. O sistema que alimentava esta economia do açúcar era o da plantação e assentava em 4 pilares que temos de entender. Primeiro, a monocultura, áreas gigantescas de terra dedicadas só e apenas à cana-de-açúcar. Segundo, os latifúndios, ou seja, estas propriedades enormes de terra nas mãos de muito poucos. Terceiro, tudo o que se produzia era para exportar. E por fim, o pilar mais sombrio e cruel de todos, a mão de obra africana escravizada. E para garantir que este sistema funcionava sem falhas, havia uma regra de ferro, o chamado Pacto Colonial. Pensem nisto como um acordo de sentido único. A colónia, o Brasil, só podia vender as suas matérias-primas, como o açúcar, a Portugal. E, em troca, era obrigada a comprar apenas produtos manufaturados que viessem de Portugal, muitas vezes a preços bem inflacionados. O objetivo disto tudo era claro: garantir a dependência económica total da colónia e, claro, o lucro máximo para a metrópole. E aqui percebemos como é que este pacto funcionava na prática, de uma forma quase perversa. Todo o trabalho duro, a produção do açúcar em bruto, era feito aqui, no Brasil. Mas a fase que realmente dava dinheiro, a refinação, que pegava nesse produto bruto e o transformava num artigo de luxo, essa era o monopólio da metrópole. Resumindo, a colónia fazia o trabalho pesado, Portugal ficava com a fatia de leão do lucro. Claro que esta riqueza toda gerada pelo açúcar não passou despercebida. A Holanda, que até já financiava uma boa parte da indústria, decidiu que queria uma fatia maior do bolo e, para isso, invadiu o Nordeste brasileiro. E é mesmo no meio deste conflito que surge uma das figuras mais enigmáticas e complexas da história de Alagoas.
E a pergunta que ainda hoje se faz é esta. Domingos Fernandes Calabar, que era de Porto Calvo, foi um herói ou foi um traidor? O que é certo é que ele conhecia aquele território como mais ninguém. E a sua decisão de se aliar aos invasores holandeses mudou completamente o rumo da guerra. A visão mais tradicional, a que foi promovida pela coroa portuguesa, é muito clara. Calabar foi o pior dos traidores, um homem que vendeu a pátria ao inimigo, ponto final. No entanto, há outra forma de ver as coisas. Para alguns, ele não traiu o Brasil, ele traiu o opressor português. Teria escolhido o lado holandês por acreditar que eles representavam um projeto colonial mais moderno, talvez mais tolerante. Foi um traidor da pior espécie ou um visionário à frente do seu tempo? A verdade é que o debate continua em aberto. E enquanto portugueses e holandeses se matavam pelo controle da terra, havia outra guerra a ser travada. Uma guerra mais longa, mais profunda. Era a guerra contra a escravidão, liderada precisamente por aqueles que eram escravizados. Este é um ponto que tem mesmo de ficar claro. A escravidão nunca foi aceita de forma passiva. Longe de serem vítimas conformadas, as pessoas escravizadas lutaram contra o sistema de todas as maneiras que conseguiram imaginar. A resistência não era a exceção, era uma realidade diária, constante. E essa luta pela liberdade tinha muitas formas. Ia desde os atos mais desesperados, como o suicídio e o aborto, para negar futuros escravos aos senhores, até revoltas violentas e, claro, as fugas. Mas a forma mais organizada e eficaz de resistência foi, sem dúvida, a criação de quilombos, que eram comunidades fortificadas fundadas por fugitivos. E o maior, o mais famoso, o verdadeiro símbolo da resistência negra nas Américas foi o Quilombo dos Palmares. Ficava na Serra da Barriga, onde hoje é o estado de Alagoas. E atenção, Palmares não era só uma aldeia de fugitivos, era uma confederação de povoados, uma autêntica nação dentro da colónia, que conseguiu resistir durante quase um século aos constantes ataques dos colonizadores. Pois bem, depois de séculos de conflitos entre indígenas e europeus, rivalidades entre os próprios europeus, a ascensão e queda do ciclo do açúcar e a resistência implacável contra a escravidão, aquele território começou, finalmente, a ganhar uma identidade política própria, separada da capitania de Pernambuco, à qual pertencia. Este processo de separação formalizou-se em duas datas-chave. Em 1817, Alagoas foi recompensada pela sua lealdade à coroa portuguesa durante uma revolta em Pernambuco, e o prémio foi precisamente a separação, tornando-se uma capitania independente. E depois, 4 anos mais tarde, em 1821, foi elevada a província, consolidando de vez o seu lugar no mapa político do Brasil. E assim chegamos ao fim desta análise, mas a história, claro, não acaba aqui. A questão que realmente fica no ar é esta: de que forma é que todas estas lutas pela terra, as desigualdades brutais criadas pelo sistema de plantação e o incrível legado de resistência de Palmares, de que forma é que tudo isto continua a ecoar e a moldar a sociedade, a política e a própria identidade de Alagoas nos dias de hoje? A resposta provavelmente está nas cicatrizes e ao mesmo tempo na força de um Estado que foi, literalmente, forjado no fogo.